Fala galera, Yuri Valens aqui e no vídeo de hoje vamos comentar sobre o HCTR, ou mais conhecido também como Equitar. Esse fundo que já foi o queridinho dos investidores, principalmente na sua origem, quando ele era um fundo puro sangue, ou seja, um fundo que mexia só com operações de papéis. E naquele momento, o que chamou a atenção do mercado foi sua alta distribuição de renda, os seus rendimentos, eles eram os campeões do mercado. E logo os investidores tomaram gosto por esse fundo por conta dessa rentabilidade maior que os seus pares naquela ocasião. Tomou um destaque maior em 2021, quando o IGPM saltou às alturas e ele estava muito exposto a esse índice, que gerou uma remuneração a mais. Só que por causa do seu risco, a gestora resolveu, e não foi só ela, várias gestoras também, seguir essa linha de trocar o indexador dos seus contratos, ou seja, substituir o IGPM pelo IPCA. Isso fez com que houvesse uma pequena queda nos rendimentos por conta daquela distorção para cima do IGPM, que teve um período que no acumulado de 12 meses ele bateu mais de 36%, ou seja, fora da razoabilidade. E com o decorrer do tempo, o aumento da Selic, uma tentativa do Banco Central em controlar a inflação, pressionou essa inflação para baixo e a cotação dos fundos imobiliários de uma forma geral. Porque quando o investidor começou a olhar para a renda fixa, e ela voltou a pagar valores atrativos de mais de dois dígitos de juros anuais, e olhou para os fundos imobiliários, que é renda variável e possui um certo risco nas suas operações, houve uma migração de fundos imobiliários para a renda fixa. Isso por si só já fez com que caísse a cotação dos fundos. Além disso, com a Selic alta e a inflação recuada, os rendimentos dos fundos de papéis caíram mais ainda, principalmente naquele intervalo de 3 meses do ano passado, julho, agosto, setembro, na qual houve uma deflação e os rendimentos vieram aquém do que eles vinham entregando, que fez nova pressão por parte dos investidores e a queda na cotação desses fundos, principalmente do HCTR. E agora, em 2023, com esse cenário ainda de manutenção de dois dígitos da Selic, relatório foca com a expectativa de que a Selic termine até 2026, no mínimo, um valor de 8,75%, ou seja, um patamar elevado a riscos, e riscos não só locais do Brasil, sim globais. Então, tivemos várias notícias também que trouxeram impacto para os investimentos de uma forma geral. Então, com essa aversão a risco, eles estão tentando procurar renda fixa, que está pressionando mais ainda a cotação desses fundos imobiliários. Porque os devedores dos CRIs são empresas, e essas empresas elas possuem um custo financeiro elevado nesse momento de manutenção de juros altos. Se vocês olharem o balanço, por exemplo, da Via Varejo, também da Magazine Luiza, vocês vão verificar que de anos anteriores que até conseguiram entregar lucro, eles estão entregando prejuízo por causa do custo financeiro, que mais do que dobrou, ele até mesmo triplicou em algumas ocasiões. E isso está prejudicando muito o varejo e trazendo um risco grande para todas as empresas de uma forma geral, por causa desse custo financeiro com a taxa de juros elevada. E o HCTR recentemente está caindo muito, não só ele, como o DEVA, Versalhes e outros fundos também, o RPR, Iridio, RSR11, fundos que possuem um perfil um pouco mais high yield, eles estão caindo mais do que os demais no mercado por conta dessa aversão a risco. Mas será que esse é o momento, então, de comprar cotas desses fundos imobiliários? Bom, os fundos de papel, de uma forma geral, principalmente o HCTR, se eles conseguirem reverter esse risco, porque algumas operações de alguns fundos já ficaram inadimplentes, outras estão no risco vermelho, de acordo com seus relatórios gerenciais. Então, se a taxa de juros da Selic cair, se a inflação ela estabilizar e não voltar aqueles períodos de deflação, os rendimentos desses fundos tendem a ficar num patamar aceitável, razoável, com essa cotação baixa deles, o seu dividendo yield saltou, e, além disso, com a queda da Selic, o risco de crédito dos devedores desses recebíveis imobiliários vai cair também um pouco, e não só isso, o comparativo com a renda fixa, com a renda variável, vai voltar naqueles patamares de que a renda variável fique mais atrativa, por conta do retorno, que será maior do que o da renda fixa. Isso pode impulsionar daquela volta dos investidores para a renda variável, fazendo com que aumente novamente o valor de mercado desses fundos imobiliários. Agora, falando especificamente do HCTR, separei aqui o modelo de Gordon adaptado que eu criei para ter um preço de referência para ele. Não é uma recomendação, porque utiliza vários critérios subjetivos, mas eu trouxe para vocês para servir como uma referência para vocês estudarem e tomarem a decisão de vocês.
Inclusive, eu vou mostrar ponto a ponto de como fazer esse modelo de GOR, que aí vocês podem conseguir fazer na casa de vocês. Se vocês quiserem, comentem aqui, quem sabe nós podemos gravar uma aula completa ensinando como vocês montarem essa planilha. E antes de mostrar esse modelo de Gordon com o preço de referência do HCTR, primeiro eu vou mostrar quais são as informações que eu utilizei. Até a gravação desse vídeo, o HCTR não soltou seu relatório gerencial nem de janeiro nem de fevereiro. Então eu utilizei o relatório gerencial de dezembro, na qual mostra que a taxa de administração e gestão é 1,2% sobre o PL dele. Também aqui nós temos a composição do seu patrimônio líquido, que na data de gravação, com base nesse relatório gerencial, estava em 78,4% investido em recebíveis imobiliários, 20,9% em cotas de fundos imobiliários e 0,8% no caixa. A taxa média dos seus recebíveis, 10,37%. E a maior posição dele é IPCA, com 90,9% de exposição, IGPM com 6,5% e CDI com 2,6%. Além disso, utilizando aqui o último relatório Fox divulgado, que foi do dia 13/3, na qual traz algumas projeções para 2026, que é o nosso ano de referência para comparativo, tanto o IPCA com uma alta de 3,79%, IGPM e também a Selic, que vai servir de referência para a CDI. Por fim, utilizando a taxa do Tesouro IPCA mais 2029, porque é o mais próximo dessa projeção para 2026, que está remunerando IPCA mais 6,01%. Colocando essas informações na nossa planilha, nós temos esse resultado aqui. Primeiro ponto, patrimônio atual do HCTR, com base naquele relatório gerencial, quantidade de cotas, valor por cota. Com seu preço atual de mercado, nós temos o primeiro indicador, que é o PVP, de 0,54. Então, mostra que, realmente, efetivamente, olhando só esse indicador exclusivo, ele está barato. Porque seu valor patrimonial é 120 e ele está valendo 64, quase com desconto de 50%. A taxa de gestão, como eu mencionei, 1,2%, e os juros ficou próximo de 14,3%. Que juros são esses? São a taxa média do seu portfólio, supondo que ele vai manter essa taxa média até 2026, por causa do seu duration e também da projeção dos seus recebíveis imobiliários, e a média da inflação com base no peso de participação dela no seu portfólio, que nós acabamos de ver no seu relatório gerencial, junto com essa projeção do relatório Fox. Então, somando a média da inflação com seus juros médios, teria um retorno de 14,30%. Por isso que separamos aqui os seus recebíveis, valor investido no fundo imobiliário e no caixa, porque isso vai gerar receitas diferentes. Então, a receita anual projetada com recebíveis imobiliários, quase 300 milhões. Com fundos imobiliários, quase 19,5 milhões. Olhando com base no seu relatório gerencial, no seu DRE, que faz aqui a projeção entre 1,6 a quase 2 milhões por mês. Receita do caixa, 1,3 milhão, com base na projeção da CDI de 8,65%, que está aqui no relatório Fox, e também a sua posição atual no caixa. Além disso, nós descontamos aqui o custo da administração barra gestão, que é 1,2% sobre o PL. Os outros custos, que geralmente são taxas que eles pagam e outros custos que o fundo pode incorrer, então jogamos aqui como se fosse 0,1% do seu PL total. E a taxa da performance. A taxa de performance do HTTR é calculada em 10% sobre o QCD, 100% da variação do CDI. Jogando 8,65% sobre o seu PL, nós vamos ter um valor de referência. E sobre esse valor de referência, nós temos aqui a sua receita com base nessas projeções. Então, você vai pegar essa receita, subtrair por esse valor de referência que você encontrou. Então, essa diferença seria como se fosse o ganho do cotista, aí você joga 10% sobre esse ganho. Então, teríamos uma taxa de performance de referência de quase 9 milhões a serem pagos. Então, nós temos o custo total. Então, o rendimento anual por cota seria algo próximo de R$ 12,49. O rendimento mensal, uma distribuição de 95% e não de 100%, ficaria algo próximo de 99 centavos. E com isso, a expectativa de dividend yield dele seria algo próximo de 19,3%. Isso jogando o quê? Esse retorno, né, de 99 centavos por cota pelo seu valor atual de mercado. Agora, o seu valor intrínseco é um valor de referência, na qual você cobra um prêmio sobre a remuneração da renda fixa. Porque se você está investindo na renda variável, você quer receber um plus a mais do que a renda fixa está pagando. Para descobrir isso, nós utilizamos alguns riscos que o fundo está sujeito: risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, risco de diversificação do seu portfólio, risco de pré-pagamento, e somamos esses riscos, que esses são o nosso prêmio, que é esse spread de 3,7%, a projeção do IPCA mais 2029, que nós vimos que está em 6,01%,
mais a projeção do IPCA de 3,79%. Com base nisso, a taxa de desconto do HCTR seria de 3,86%. Utilizando essa taxa de desconto no seu valor atual de mercado, então seu valor intrínseco ficaria próximo de R$ 85, que mostra que ele poderia ter um upside de 32%. Mas, novamente, isso não é uma informação absoluta e vocês não devem utilizar como parâmetro, porque estamos utilizando análise subjetiva e, além disso, estamos utilizando indicadores que podem e com certeza sofrerão alteração com o passar do tempo. Por exemplo, a expectativa do mercado com o relatório Focus, a projeção nessa expectativa da Selic, do IPCA, GPM, da CDI. Nós temos também a remuneração do Tesouro, IPCA mais 2029, que pode com certeza vai sofrer alteração também. Então são várias variáveis, bem como que esses fundos podem gerar essa remuneração de receita anual, bem como também não podem gerar, como também essa receita anual dos recebíveis imobiliários pode ser impactada com a inadimplência de algum devedor, igual aconteceu recentemente, que aquela inadimplência de fevereiro possivelmente impactou nos seus rendimentos, que por isso que eles querem para 70 centavos. Então são várias variáveis que vão sim impactar nisso. Para aquelas pessoas que querem exigir um prêmio maior, esses valores dos riscos que ele está sujeito para colocar um prêmio maior de que ele está querendo receber, veja que quando você faz a alteração, há uma alteração também automática do seu valor intrínseco. Então, quanto maior o risco, menor o seu valor intrínseco. Então, eu quis trazer esses dados só para trazer uma referência para vocês, para fomentar e ajudá-los nos seus estudos, para saber se vale a pena. E, obviamente, a única pessoa que vai saber se vale a pena o investimento é você mesmo.